onde a vida não tinha valor, por vezes, a morte tinha um preço. Ainda me lembro da primeira vez que vi O Bom, o Mau e o Vilão. Eu tinha 8 anos e estava a passar na televisão. Fiquei agarrado ao ecrã, atraído por aquela história, aquelas personagens, aquelas paisagens e uma música que não me saía da cabeça e que eu passaria a assobiar nos dias seguintes. Há quem sonhe em ir às Caraíbas. Eu também. Mas desde miúdo que sempre quis conhecer a beleza da desolação do deserto de Tabernas, palco de centenas de spaghetti westerns e em especial da trilogia dos dólares, de Sergio Leone. Já tinha planeado várias vezes esta viagem, mas por diversos motivos tive sempre que a adiar. Desta vez aconteceu mesmo. Saímos de Portugal e cerca de 1000 km depois estamos finalmente em Almeria e vim acompanhado por uma equipa muito especial, a minha família. Foi aqui que tudo começou. Há 60 anos atrás, com por um punhado de dólares, um forasteiro misterioso e de poucas falas chega a uma pequena povoação no Velho Oeste. Não é nenhum santo, mas é honrado, tem uma moral e sempre que pode, tenta ganhar $1 extra. O sonho de um homem, um visionário, era assim concretizado. Sergio Leone define o subgénero spaghetti western e dá-lhe credibilidade, mas acima de tudo, dá-lhe uma escala mundial. O deserto de Tabernas seria o cenário real que iria dar vida a esse universo e a tantos outros que vieram depois. Antes de fazer esta viagem, passei centenas de horas no Google Maps, Google Earth e no Street View, a percorrer todas as estradas e pequenas localidades no sul de Espanha que, de alguma forma, tivessem servido de palco para a trilogia do Homem Sem Nome. Sergio Leone nasceu a 3 de janeiro de 1929, em Roma, Itália. Filho do prolífico realizador Vincenzo Leone, conhecido como Roberto Roberti, e da atriz de cinema mudo Bice Valerian. Sérgio cresceu imerso no mundo do cinema e desde cedo demonstrou interesse pela arte cinematográfica. O seu pai era um convicto antifascista e foi impedido de trabalhar vários anos durante o regime de Mussolini. Cresceu a ver os westerns de John Ford com John Wayne, que contavam histórias heroicas que frequentemente misturavam lenda, realidade e ficção. Quando ho pensato per la prima volta di fare un western, è chiaro che il mio primo sguardo, il mio primo ricordo è stato a Ford, proprio perché mi aveva influenzato positivamente proprio come spettatore, che chi è che non ha sognato di vivere per un giorno i personaggi meravigliosi di Ford. Estes filmes e o caráter do seu pai exerceram uma forte influência sobre si na entrada da idade adulta. Em meados de 1940, começou a colaborar nos estúdios Cinecittà como assistente de realização em produções italianas e americanas. Nos bastidores de Ladrões de Bicicletas, Quo Vadis, Helena de Troia e Ben-Hur, entre muitos outros, aprendeu a linguagem técnica e como lidar com atores. Em 1961, tem a sua primeira grande oportunidade atrás das câmaras, realizando o clássico de sandália e espada, O Colosso de Rhodes. No início de 1964, a sua paixão pelo cinema e pelos westerns em particular levam-no até à província de Andaluzia para fazer location scouting e dar início à pré-produção do seu primeiro western, por um punhado de dólares. Almeria e o deserto de Tabernas ofereciam cenários naturais semelhantes ao do Velho Oeste e os custos de produção eram muito inferiores aos de gravar nos Estados Unidos da América. De 1964 a 1975, como realizador e produtor, Leone realiza 5 filmes e produz mais 2, cimentando o género spaghetti western e tornando-se num pioneiro das produções internacionais no sul de Espanha. O seu nome ficará para sempre ligado a estas paisagens. Io credo che il primo vero grande western sia proprio La rapina al treno.
quello che mi ha spinto a fare quel tipo di film che ho fatto era proprio forse una considerazione paradossale, che il tema esplicito e implicito che contraddistingue in realtà ogni buon western dai film di Ford in poi è proprio l'esaltazione di uno dei più grandi precetti di Cristo: ama il prossimo tuo. Duas características distintivas dos seus filmes eram a sua abordagem visualmente estilizada e uma narrativa não convencional. Os seus protagonistas eram frequentemente anti-heróis solitários, moralmente ambíguos e movidos por impulsos vingativos, mas ainda assim cativantes e carismáticos ao olhar do público. Muitos outros cineastas seguiram as suas pisadas e viajaram até ao sul de Espanha para que a beleza árida e intemporal das suas paisagens os ajudasse a contar as suas histórias. A estadia de Sergio Leone na Andaluzia não produziu apenas alguns dos filmes mais memoráveis da história do cinema. Deixou também um legado duradouro na região. A Almeria continua a ser um destino privilegiado para os amantes do cinema que procuram os mesmos locais inspiradores que Leone captou nos seus filmes. Em 1964, com uma produção de apenas $200 mil, por um punhado de dólares, transforma-se de forma inesperada num sucesso de bilheteira internacional, arrecadando cerca de $30 milhões e garantindo dessa forma a continuidade de Leone no Oeste Selvagem. Um dos maiores desafios durante a produção foi a falta de recursos financeiros. Com um orçamento apertado, Leone teve que encontrar maneiras criativas para dar vida à sua visão cinematográfica. Além disso, contou com uma equipa dedicada e talentosa. O diretor de fotografia italiano Massimo Della Mano trabalhou em estreita colaboração com Leone para criar a estética visual do filme, utilizando técnicas como ângulos baixos, planos muito abertos seguidos de um rápido zoom-in, culminando num close-up extremo, longos planos de sequência e uma meticulosa atenção ao detalhe. Leone conseguiu criar uma atmosfera única e imersiva que transportava o público para um mundo implacável e violento. Outro aspecto fundamental da produção foi a escolha do elenco. Um pouco reticente, Leone convidou Clint Eastwood para o papel do pistoleiro misterioso. A decisão de contratar um ator relativamente desconhecido como Clint foi arriscada, mas o orçamento não permitia outra alternativa e acabou por ser um golpe de mestre, pois o seu desempenho cativou o público e definiu o arquétipo do anti-herói no cinema. Get 3 coffins ready. Listen, stranger, we don't like to see bad boys like you in town. Eastwood, até então, tinha feito apenas alguns pequenos papéis em séries de televisão e interpretava um personagem regular na série western Rawhide. Ele foi a nona escolha para interpretar o Homem Sem Nome em Por um Punhado de Dólares. James Coburn, Henry Fonda e Charles Bronson estavam na lista, mas os seus cachês eram proibitivos na altura. Poucos anos mais tarde, estes atores faziam fila pela oportunidade de poder trabalhar com Leone. Clint acrescentou ao seu papel uma presença magnética e uma aura de sofisticação que cativou imediatamente o público. A sua interpretação minimalista e sem rodeios tornar-se-ia numa marca registada da sua colaboração com Leone. Além disso, ajudou Leone a tornar os diálogos mais credíveis, ao eliminar dezenas de páginas de diálogo que tornavam a sua personagem menos misteriosa. Eastwood conquistou o respeito de Leone, que em tom de brincadeira dizia que Clint tinha apenas 2 expressões, uma com chapéu e outra sem chapéu. Ennio Morricone foi outro dos colaboradores que fizeram a diferença no resultado final do filme. Tratava-se de um compositor italiano muito talentoso e inovador. A sua música distinguia-se por uma sonoridade experimentalista e pelo uso de instrumentos pouco convencionais, como a ocarina e a harpa de boca. Mi chiese di prendere quell'arrangiamento, l'idea dell'arrangiamento e metterci sopra una melodia. Così fece. Quello è il pezzo del fischio, il pezzo del pugno di dollari. Sergio Leone dava muita importância ao ambiente musical nos seus filmes. O ritmo das cenas era operático e a música tinha uma função quase narrativa.
Leone convidou Morricone, de quem tinha sido colega de escola muitos anos antes, para assinar a banda sonora de Por um Punhado de Dólares. E a partir daí, dão início a uma das parcerias mais duradouras e emblemáticas da história do cinema. Juntos, ajudaram a criar uma identidade para o género spaghetti western. Questo cosa vuol dire? Che lui, lavorando sulla sceneggiatura, aveva già immaginato che questa musica fosse prima interna e poi immediata e poi esterna. A comunicação entre as várias nacionalidades que compunham a equipa de produção criava algumas dificuldades de entendimento. Sergio Leone não falava inglês e grande parte do elenco não falava italiano. E para complicar um pouco mais o diálogo, as equipas locais só falavam espanhol. O ponto de entendimento era muitas vezes encontrado com a ajuda de tradutores, o uso de gestos, storyboards e até a música de Morricone. Sergio didn't speak any English, and I didn't speak any Italian when I first went over there. He knew goodbye, and I knew arrivederci, and that's about it. I always thought at the time, this thing will either do really well or it won't do anything. Probably the latter. A norte de Madrid, em Hoyo de Manzanares, situava-se o cenário principal, a pequena cidade de San Miguel, dividida pelas famílias Rojo e Baxter. Hoje, não existe praticamente nenhum vestígio de que esse cenário alguma vez tenha existido. Durante as gravações, Leone mostrou-se bastante exigente e perfeccionista, muitas vezes repetindo inúmeros takes para garantir que cada cena atingisse o máximo impacto emocional. Io sono molto testardo, molto tenace e faccio il cinema che amo fare, cioè devo amare visceralmente e dall'interno un film. O lançamento de Por um Punhado de Dólares foi um sucesso imediato, tanto entre os críticos como comercialmente, apanhando todos de surpresa, especialmente Clint Eastwood, que não reconheceu o título quando estreou, porque durante a rodagem, O Magnífico Estrangeiro ou O Rei El Magnífico eram os títulos possíveis. When I was approached to do Fistful of Dollars, there was no such thing as a spaghetti western. There were a few westerns that had been made by Italian companies, a few small ones, but they were never dubbed that particular thing. That came later on. In fact, I think it was the Japanese, they used to call them, in order to segregate the American westerns from the Italian-made ones. They called the Italian ones macaroni westerns. Por uma questão de marketing, na edição internacional, quase todos os nomes dos atores europeus e da equipa técnica foram americanizados. Sergio Leone foi acreditado como Bob Robertson. Sergio Leone, ovvero Bob Robertson. Ha americanizzato il nome di mio padre e perciò gli ho dedicato un po' il film. Roberto Roberti. Roberto Roberti, appunto. É conhecida a influência do filme Yojimbo, de Akira Kurosawa, na história de Por um Punhado de Dólares. Compartilham uma narrativa central muito semelhante, mas são ambientados em contextos culturais e históricos diferentes. Ambos os filmes apresentam um misterioso e habilidoso estranho que chega a uma pequena cidade, dividida por duas fações criminosas e rivais. Usando a sua astúcia e destreza com as armas, o protagonista manipula as duas fações, fazendo-as lutar uma contra a outra para alcançar os seus próprios objetivos. When I was first making Fistful of Dollars, it was a Western version, a Western remake of Yojimbo, and I always loved Yojimbo, so that's what inspired me to take the project. No ano seguinte, em 1965 e com um orçamento melhorado, Leone volta a reunir-se à equipa vencedora e assina por mais alguns dólares. Lee Van Cleef junta-se a Clint Eastwood e a Jean-Marie Volonté na continuação não oficial de Por um Punhado de Dólares. Leone teve divergências criativas com os produtores do primeiro filme e, para evitar questões legais, alterou o nome do pistoleiro, que afinal tinha um nome, de Joe para Monco. Alberto Grimaldi era agora o novo produtor e o cachê de Eastwood teve um aumento significativo, passando de 15 mil para 50 mil dólares. Sergio e Clint continuaram a explorar as nuances do personagem, adicionando camadas de profundidade e complexidade à sua persona icónica. Eastwood e Van Cleef interpretam dois caçadores de recompensas. Um é jovem e obstinado, o outro é mais experiente e paciente. Os dois andam atrás de Índio e do seu bando, mas por razões diferentes.
Gian Maria Volonté, que já tinha participado em Por um Punhado de Dólares, como Ramon Rojo, interpreta aqui outro vilão com forte presença, El Indio. Lee Van Cleef interpreta o vingativo e calculista coronel Douglas Mortimer. Cleef tinha um problema de alcoolismo, estava a passar um mau bocado a nível financeiro e considerava abandonar o cinema por completo. Leone viu nele um enorme potencial e deu-lhe uma oportunidade que acabou por revitalizar a carreira e dar-lhe um novo fogo. Here we are. That's Agua Caliente. Agua Caliente, ou melhor, Los Albaricoques, é uma pequena vila com cerca de 200 habitantes, situada na região de Almeria, que desempenhou um papel fundamental como cenário para dezenas de filmes de spaghetti western. Hoje, apesar de alguma modernidade e da passagem do tempo, os nomes das suas ruas homenageiam algumas das estrelas de cinema que por ali passaram. Para acomodar várias cenas, o designer de produção Carlo Simi construiu uma recriação à época da cidade de El Paso. Este cenário seria usado para o elaborado assalto ao banco e, mais tarde, seria também palco para o bom, o mau e o vilão. They dropped the bank at Santa Cruz! Follow me! Após a conclusão das gravações, a cidade western foi comprada por um grupo hoteleiro e transformada no parque temático Oasis Mini Hollywood, onde os fãs das películas de cowboys, tal como eu, podem recriar as suas fantasias ao estilo de Westworld, assistindo a espetáculos ao vivo, como duelos de pistolas, um assalto a um banco, ou descontrair um pouco enquanto bebem um copo de whisky no saloon e desfrutam de um show musical com bailarinas. Eu sei que poderá ser uma questão polémica, mas julgo que o duelo final de Por Mais Alguns Dólares, gravado na era de Los Albaricoques, não foi gravado na íntegra no mesmo local. Digo isto porque quando regressei da viagem e tentei fazer a sobreposição das fotografias que tirei no local e os frames do filme, apercebi-me que as linhas do horizonte não coincidiam. Achei estranho e voltei ao Google Earth e ao Street View. E aí, reparei que a uns 400 metros ao lado do local original, perto de um pequeno campo de futebol, existe uma segunda eira. E dessa perspectiva, as linhas do horizonte encaixam perfeitamente nos frames. Isto leva-me a concluir que parte do clímax da cena foi gravado também neste local. Um ano mais tarde, em 1966, Leone apresenta a épica conclusão da trilogia dos dólares, em O Bom, o Mau e o Vilão. Il mio ultimo film, che è Il Buono, il Brutto e il Cattivo, che possiamo definire un film western epico, picaresco, perché è la storia di 3 magnifici e simpatici mascalzoni inseriti nel contesto della guerra di secessione. Eli Wallach junta-se a Clint Eastwood e a Lee Van Cleef. A química entre os 3 protagonistas era evidente, e as suas performances carismáticas e cativantes deram vida a Blondie, Tuco e Angel Eyes, personagens maiores do que a vida. Todos nós podemos encontrar algo em cada uma delas em que nos podemos rever, mas para mim, Tuco rouba o espetáculo. I said, Italian Western? How do you do Italian Western? He said, let me show you one of my films. Just the credits. You know, at the beginning of the film, I saw his name and then gun, and it shoot the name down. I said, where do you want me to shoot the film? He said, I want you in Rome.
Tuco e Blondie formam uma aliança de interesse para encontrar um tesouro enterrado num cemitério. Em plena Guerra Civil norte-americana, e com vários percalços pelo caminho, seguem as pistas em direção à tão aguardada recompensa. Mas um terceiro homem, Angel Eyes, segue atento no seu encalço porque quer o tesouro só para si. Os três irão confrontar-se no mítico duelo em Sad Hill, junto à campa de Arch Stanton. Qual dos três irá ganhar? O mais rápido? O mais ganancioso? Ou o mais perspicaz? Por esta altura, Clint era já um nome a ter em conta em Hollywood, e o seu cachê ascendeu aos $250 mil, mais uma percentagem dos lucros do filme. Eli Wallach teve alguns desentendimentos com Leone relativamente à segurança de algumas cenas. Sentiu que correu risco de vida em duas delas em particular. Uma foi quando Blondie corta a corda da forca de Tuco com um tiro. Nesse preciso momento, o cavalo assustou-se com o barulho do tiro e desatou a correr com Wallach no seu dorso e de mãos atadas atrás das costas. A outra cena foi na linha do comboio quando tentava cortar as algemas do corpo do cabo Wallace. Quando o comboio passa, podia ter sido decapitado pelo degrau de acesso à carruagem. Depois de ver o filme, Wallach concluiu que todos os seus sacrifícios valeram a pena. O Bom, o Mau e o Vilão marcou a primeira colaboração de Leone com o diretor de fotografia Tonino Dellicoli, uma simbiose que ajudou a traduzir para o grande ecrã uma visão rude e violenta do Velho Oeste. La sua mania era il dettaglio, ma il dettaglio anche che io sapevo che non si vedeva poi in proiezione, ma lui, se c'era un pezzo di carta a 50 metri per terra, fermati, leva quel pezzo di carta, ma di che ma sei, ma non si vede molto. Era una cosa sua personale, diciamo, una mania sua. Quando quello entra in campo, fammi sotto il rumore di un cavallo, in modo per darmi la presenza del cavallo, capito? Fallo leggermente meno stridente, se no dà fastidio proprio. Lui impiegava 3 mesi, 4 mesi per girare il film e 6 mesi per montarlo, perché ricominciava da capo, dammi quel pezzo, si ricordava tutto, quello che aveva girato e anche quello che era scartato. A sequência de apresentação de Angel Eyes foi gravada em 2 locais diferentes. O exterior, com a chegada a cavalo de Lee Van Cleef, foi gravado na estrada entre Los Albaricoques e o Cortijo del Fraile. O interior foi gravado numa outra casa à beira da estrada em Retamar, entre Almeria e Cabo de Gata. A casa foi parcialmente demolida e já serviu de corral para porcos e cabras. O Cortijo del Fraile é agora uma ruína que aguarda por obras de restauro. Na trilogia, foi usado várias vezes como cenário. O pátio nas traseiras e as cavalariças serviram de esconderijo do bando de Índio após o assalto ao banco. E em O Bom, o Mau e o Vilão, foi usado como exterior do mosteiro de San Antonio, gerido pelo irmão do pouco religioso Tuco, e onde Blondie recuperou da insolação causada pela travessia do deserto. Houve outros locais de gravação, nos quais estive muito perto, mas que só em casa, e olhando novamente para os mapas, me apercebi do quão perto estive. Mas não me sinto frustrado por isso. Faz-me sentir apenas uma enorme vontade de lá voltar.
Enquanto procurava localizações de rodagem, tropecei num dos locais onde Lawrence da Arábia foi gravado: o ataque à cidade de Aqaba. Leone admirava os longos planos de sequência de David Lean, uma técnica narrativa que ele próprio usava no contar das suas histórias. A parceria entre Leone e Eastwood foi fundamental para o sucesso dos 3 filmes e para a ascensão de ambos no mundo do cinema. Leone encontrou em Eastwood o intérprete perfeito para os seus anti-heróis carismáticos, enquanto Eastwood encontrou em Leone um realizador visionário que estava disposto a desafiar as convenções do género western. Chegamos ao parque temático Western Leone, ou melhor, estamos na quinta Sweetwater, onde Brett McBain sonhava construir uma estação de comboios e a sua família ao lado de Jill, mas o sonho foi bruscamente interrompido pelo gangue de Frank. Jill chega nessa mesma tarde, no dia da cerimónia do seu casamento, apenas para encontrar a sua nova família morta, de forma trágica. Foi aqui também que, em 1968, Sergio Leone escreveu uma carta de amor ao género western, com Aconteceu no Oeste. Quando lá cheguei, reconheci imediatamente a casa e senti um arrepio na espinha. De repente, este local, que até àquele momento habitava apenas um mundo ficcionado, quebrou a quarta parede e tornou-se real. Esta cena continua a emocionar-me com a mesma intensidade como quando a vi pela primeira vez. A música de Morricone anuncia aquilo que o público já sabe e antecipa o lamento de Jill. Com frequência, Sergio colocava a música de Ennio a tocar bem alto durante a gravação de algumas cenas, para que os atores pudessem sentir a sua intensidade e emular na sua atuação toda a emoção transmitida. My favorite scene in Once Upon a Time in the West is the arrival of Jill on the station. E lui ha girato col dolly a tempo con la musica era in scena. Ecco, quindi non mi sono ispirato io, è lui che si è ispirato. E questa è la forza di Sergio, e la forza della musica e del suo cinema. La Calahorra representou vários momentos do progresso da ferrovia no oeste norte-americano, em meados do século XIX, e foi a porta de entrada para a cidade de Flagstone. Um desses momentos está imortalizado em Aconteceu no Oeste, numa das mais icónicas cenas de abertura de um filme e apresentação de um personagem, o harmónica, encarnado por Charles Bronson. O ritmo, o som ambiente e a ausência de música e diálogo imprimem uma carga de tensão inigualável. Did you bring a horse for me? Infelizmente, no dia em que lá chegámos, devido à tempestade de Dana, estava a chover, havia muito vento e nevoeiro. Foi extremamente difícil conseguir fazer as sobreposições das imagens atuais com as cenas dos vários filmes lá gravados, porque não tinha a linha do horizonte como referência. Uma das características mais notáveis desta produção foi a seleção cuidadosa do elenco. Leone reuniu um grupo diversificado de talentos,
incluindo Henry Fonda, Charles Bronson, Claudia Cardinale e Jason Robards. A decisão de Leone ao escolher Fonda para o papel de Frank, o vilão, demonstrou a capacidade do realizador em subverter as expectativas do público, que estava habituado a ver o ator no grande ecrã a interpretar heróis nobres e de bom coração. He arranged for a screening and I saw about 3.5 hours of his early films with Clint Eastwood. And one of them involved an actor friend of mine, and I called him and he said, "Don't miss it, just go. To hell with the script, just go. You'll fall in love with him, he's marvelous." So I accepted. Fonda, per esempio, quando alla fine io ho messo la macchina per presentare questo cattivo che era invece impersonato dall'attore più buono della storia del cinema hollywoodiano, ho messo la macchina di dietro e quasi a sorpresa, facendo un carrello circolare, scoprivo che questo terribile assassino si celava, sotto questo terribile assassino si celava niente po' di meno che Henry Fonda. E allora lui, da grande attore e da attore consumato, ha detto "Jesus Christ, now understand." Frank e o seu bando são assassinos a soldo que, em nome do progresso e do lucro rápido, expropriam à força fazendeiros que estejam no caminho do traçado da linha do comboio no estado do Utah. A família McBain estava, infelizmente, na rota tomada pelo progresso. No Velho Oeste, a vida era assim. Por vezes, ela acabava. Outro aspecto marcante dos bastidores foi a criação dos cenários épicos que deram vida a esta história. Carlo Simi, o designer de produção, volta a exceder-se ao construir vários sets de gravação incrivelmente realistas. E pela primeira vez, Leone filma na América. Parte do trajeto entre Flagstone e a Quinta dos McBain foi gravado nas majestosas paisagens de Monument Valley, no Arizona, nos mesmos locais onde o seu ídolo, John Ford, gravou muitos dos seus westerns. Cada detalhe foi meticulosamente planeado e executado para transportar o público para o mundo do Oeste, vasto e impiedoso. Charles Bronson, oriundo de uma família pobre de imigrantes lituanos, tinha espelhado no rosto toda uma juventude de sacrifícios para ajudar os seus pais a sustentarem 15 filhos. Com os seus olhos verdes penetrantes, Bronson personificava tudo o que Leone pretendia para dar corpo aos densos papéis retratados no seu Oeste, e chegou mesmo a afirmar que tinha sido o maior ator com quem já tinha trabalhado. Claudia Cardinale integrou um elenco liderado por homens com muito poder em Hollywood. Ela trouxe sensualidade, força e graciosidade feminina à personagem de Jill, uma ex-prostituta de Nova Orleans que procurava uma segunda oportunidade na vida, formando a sua própria família. Relativamente próximo do Parque Western Leone, avistámos uma estranha edificação. Mas o que será? Aproximámo-nos para ver melhor e descobrimos que se trata de Fuerte El Cóndor, um cenário cinematográfico onde foram rodados inúmeros filmes. Infelizmente, o local encontra-se abandonado e o seu acesso difícil devido a uma derrocada no caminho. A peculiar topografia do deserto de Tabernas, com as suas vastas planícies de terra seca e poeirenta, montanhas rochosas e ravinas profundas, era perfeita para recriar os ambientes selvagens e inóspitos do Oeste Selvagem. Para onde quer que apontemos a câmara, há uma forte possibilidade daquele local já ter sido usado como cenário de um filme.
Aguenta-te Canalha é um filme épico de 1971, com James Coburn e Rod Steiger nos principais papéis. John e Juan formam uma dupla improvável. Um é irlandês, militante do IRA e perito em explosivos. Está em fuga e vive consumido por demónios do passado. O outro é um bandido mexicano que não quer saber de politiquices. É patriarca de um bando de marginais e vive obcecado pelo conteúdo do cofre no banco de Mesa Verde. Apesar da comunicação explosiva e de terem diferentes objetivos, ambos são revolucionários na sua gênese e juntos vão fazer pender a balança a favor da Revolução Mexicana entre 1910 e 1920. James Coburn estava relutante em aceitar o convite para participar no filme, mas foi Henry Fonda que o convenceu a aceitar a oferta, dizendo que Leone tinha sido um dos melhores realizadores com quem já tinha trabalhado. He was very sincere about everything. He was sincere about what he wanted to be done. He was sincere about the way he shot. He was sincere, like it. But he was really sincere, When he gave you a hug, you knew that it was a hug and it was a sincere one. It wasn't just a brush arrow, Uma decisão inesperada foi a escolha do ator Rod Steiger para interpretar o papel principal de Juan Miranda, um bandido mexicano. Contudo, durante a rodagem, a relação entre Steiger e Leone era bastante tensa. Ambos tinham opiniões divergentes relativamente à forma como o personagem Juan deveria ser interpretado. This man was a big baby. He was huge, but it was like a big baby. And he adored the West. But I don't think the West was grand enough for him, so he created his own West. O filme, inicialmente, iria ser realizado por Giancarlo Santi e produzido por Leone, mas Steiger e Coburn exigiram que fosse realizado por Leone, senão abandonariam o projeto. A escala e o impacto deste plano de sequência é simplesmente assombroso. Hoje, resta muito pouco do local original, a antiga fábrica de açúcar em Guadix, província de Granada. Esta pequena cidade serviu de pano de fundo para várias cenas militares, uma das quais foi a cena de fuzilamento de quem se opunha ao regime do governador Don Jaime. Ainda aqui, Leone gravou algumas cenas nos mesmos locais que Tepepa, de Giulio Petroni, com Thomas Millian e Orson Welles, e por sua vez, Tepepa reutilizou os mesmos locais de por mais alguns dólares, em Los Albaricoques. Dezenas, se não mesmo centenas de spaghetti westerns foram gravados em Almeria, e muitos dos locais e cenários foram reutilizados vezes sem conta, originando uma multiplicidade de histórias no mesmo universo. Sérgio adorava cenas grandiosas e entreter a plateia. Se George Lucas tinha a Estrela da Morte, Leone tinha definitivamente uma coisa com pontes.
em O Bom, o Mau e o Vilão, fez explodir uma ponte 2 vezes, uma delas acidentalmente, e demoliu outra para um anúncio publicitário gravado em África. Em Aguenta-te Canalha, num só take, volta a repetir a proeza, numa das cenas apoteóticas do filme, o rebentamento da ponte que impede o avanço do exército do coronel Gunther Reza. Foram construídos 2 abrigos para que os operadores de câmara estivessem protegidos durante a gigantesca explosão. Comparável a um sismo da mais alta magnitude de destruição na escala de Richter. Il titolo del film è Il mio nome è Nessuno ed il film si accentra sull'amicizia-scontro tra un vecchio pistolero dal passato leggendario, che nel film è interpretato da Henry Fonda, e da un ragazzo della nuova generazione, carattere abbastanza divertente, comico direi, che si scontra con il vecchio pistolero e da questa amicizia nasce una serie di situazioni comiche, brillanti e divertenti. Em 1973, Leone regressa ao cenário de Flagstone para coescrever e produzir O Meu Nome é Ninguém, de Tonino Valeri, com Terence Hill e Henry Fonda. Nesta história, o tom de comédia ganha um maior relevo, em contraste com as habituais narrativas dramáticas do Oeste, onde um jovem e habilidoso pistoleiro entra em competição com um pistoleiro veterano que apenas quer retirar-se e viver uma vida tranquila. Não creditado, Leone realizou várias cenas, neste que seria o derradeiro western de Fonda. Em 1975, e novamente nos bastidores, Leone conclui a sua história de amor com Almeria, em Chamavam-lhe Gênio, de Damiano Damiani. Terence Hill volta à cela para dar vida a um burlão de bom coração, que com a ajuda de alguns amigos vai tentar passar a perna a um major de cavalaria que odeia índios e tornar o seu cofre $300 mil mais leve. A partitura de Morricone continua a ser um elemento fundamental para dar cor a este universo, com a particularidade de que foi Leone quem dirigiu a sequência de abertura. As influências de Ford e Leone estão presentes em cada frame do filme. Hiya, Buck. How's your folks? Os estúdios em Almeria foram criados com o propósito de acomodar as produções de filmes spaghetti western. Construíram-se cenários de filmagem e forneciam-se figurinos, adereços e equipamento técnico. Além disso, a localização remota e isolada de Almeria contribuiu para a autenticidade das produções. Longe das distrações da vida moderna, os cineastas puderam contar histórias que capturaram a essência crua e desolada do Velho Oeste, transportando os espectadores para uma época de pistoleiros, xerifes e duelos ao sol escaldante. A influência das produções cinematográficas na região acabou também por desempenhar um papel importante na economia local, gerando empregos e oportunidades para os moradores locais que trabalhavam como extras, duplos e assistentes de produção. Ao longo de décadas, Almeria tornou-se um destino turístico popular para cinéfilos e entusiastas do Oeste americano, atraindo visitantes de todo o mundo, no qual eu me incluo,
que desejam explorar os locais de filmagem dos seus filmes favoritos. A região preserva orgulhosamente a sua herança cinematográfica, com museus, exposições, recriações e passeios guiados que celebram a grandiosidade das histórias que ali foram contadas. Hoje, alguns dos cenários de gravação foram mesmo transformados em parques temáticos, como o Forte Bravo, onde os visitantes podem mergulhar na magia do cinema e explorar os bastidores das produções italianas de cowboys. Ao longo de uma semana, coloquei à prova a paciência da minha companheira e toda a família teve de aturar o meu estado de euforia entre caminhos intransitáveis, propriedades privadas, indicações de GPS contraditórias, com o autorrádio a tocar as bandas sonoras de Ennio Morricone em altos berros e debaixo de um calor tórrido. Uma aventura de arqueologia cinéfila que nos levou a percorrer a Andaluzia e a falar com habitantes locais para descobrir alguns dos pontos de gravação que 60 anos depois são meras ruínas, mas nas minhas memórias permanecem intactos. Regresso a casa com uma enorme satisfação por ter cumprido uma promessa que fiz a mim mesmo, por ter feito esta peregrinação que me fez sentir uma ligação espiritual de pertença, por ter presenciado a grandeza do testemunho de Sergio Leone e por ter pisado o mesmo chão e visto o mesmo céu nos sítios que reconheci e me fizeram sentir em casa, apesar de nunca lá ter estado. Foi um sonho tornado realidade. Io sono convinto che il primo autore western sia Omero, ecco. Perché Achille, Iace, Ettore e Agamennone secondo me sono gli archetipi dei cowboy di ieri. Clint e Sérgio seguiram os seus caminhos separados, mas nunca voltaram as costas um ao outro. Sérgio continuou a perseguir o seu sonho americano e em 1984 estreou o magistral Era uma Vez na América, filme a que dedicou 12 anos da sua vida e que o estúdio lhe retirou das mãos pouco tempo antes da estreia norte-americana, lançando uma versão retalhada e apressada, onde se esqueceram de incluir a banda sonora composta por Morricone. Apesar de esquecido pelos Oscars, na Europa o filme foi nomeado para 5 prémios BAFTA, tendo ganho 2 para melhor guarda-roupa e melhor banda sonora original. Anos mais tarde, o lançamento da versão do realizador, com 3 horas e 49 minutos de duração, viria a fazer-lhe a justiça devida, mas o desgaste físico e emocional desta provação deixou Leone destroçado e já não veria este desfecho agridoce. Morreu em 1989, enquanto preparava o seu próximo épico, a história dos 900 dias de cerco a Leningrado. Clint continua a brilhar, à frente e atrás das câmaras, e em 1992, em Imperdoável, fez uma sentida dedicatória aos seus mentores, Don Siegel e Sergio Leone. Para concluir esta viagem, e antes de regressar a casa, havia um último lugar onde tinha de estar presente. A influência da colaboração entre Clint e Leone deixou marcas no imaginário popular e no cinema contemporâneo. O seu legado vive através dos filmes que criaram juntos.